Olha, quem pratica esportes ou simplesmente acompanha, com certeza já reparou. Meias, calças, aquelas mangas de compressão, elas estão por todo lado, né? De corredores de fim de semana a jogadores de futebol de elite, parece que todo mundo está usando. Mas a pergunta que não quer calar é: será que elas fazem mesmo alguma diferença? Bom, é para isso que a gente está aqui, para mergulhar fundo na ciência e descobrir a verdade. Vamos direto ao ponto, então. A questão é essa. Existe ciência de verdade por trás de todas essas promessas ou será que é só mais uma moda no mundo dos esportes? É exatamente isso que um estudo científico bem rigoroso decidiu investigar. Porque as promessas, nossa, são muitas. Falam que essa pressão melhora a circulação, que ajuda a limpar as toxinas dos músculos, que reduz o impacto. Tudo isso para, no fim das contas, o atleta se recuperar mais rápido e ter um desempenho melhor. Soa quase bom demais para ser verdade, não é? Mas será que é? E é aqui que a coisa fica séria. Para sair do achismo, os pesquisadores montaram um experimento super bem desenhado para testar essas alegações na prática, num cenário bem real. Vamos dar uma olhada em como eles fizeram isso. O estudo foi feito com 12 jovens jogadores de futebol, todos com 17 anos e super bem treinados. E por que isso é importante? Porque eles são exatamente o público-alvo desses produtos. São atletas jovens que estão buscando qualquer coisinha que possa dar uma vantagem no campo. Dá uma olhada nesse diagrama. O teste não era brincadeira, não, era um desafio e tanto. Eles começavam com um teste de velocidade, depois faziam um exercício de futebol super pesado, para cansar mesmo. E aí vinha a parte mais importante, 90 minutos de recuperação. E para fechar, um segundo teste de velocidade para ver qual foi o efeito dessa recuperação. E aqui está a sacada do experimento, que foi genial. Cada um dos 12 jogadores passou pelas duas situações. Num dia, eles se recuperaram por 90 minutos usando as meias de compressão. Em outro dia, fizeram exatamente a mesma coisa, só que usando uma calça de moletom normal, folgada. Isso é crucial para garantir uma comparação justa, porque cada atleta foi o seu próprio controle. Certo, então chegamos na primeira grande pergunta. Depois desse protocolo todo, a compressão ajudou no desempenho? Ajudou a correr mais rápido? A métrica principal era essa, velocidade no sprint. A pergunta, que vale $1 milhão, é bem direta. Será que o pessoal que usou as meias de compressão conseguiu ter alguma vantagem na velocidade naquele segundo teste de corrida? Vamos ver o que os números disseram. E a resposta curta e grossa foi não. Os cientistas não acharam nenhuma diferença que fosse estatisticamente relevante na velocidade entre usar as meias de compressão e usar as calças normais. E essa tabela aqui mostra o porquê de forma brilhante. Olha só os números. O tempo médio de sprint depois da recuperação foi de 4,59 segundos com as meias de compressão e 4,64 segundos com as calças normais. A diferença é de 5 centésimos de segundo. Na prática e para a estatística, isso não é vantagem nenhuma. Tá bom. Se não tem benefício no desempenho, talvez a vantagem seja em outra área. Vamos para o segundo ponto. A sensação de dor, aquela dor muscular que aparece depois. Será que as meias pelo menos ajudaram com isso? E à primeira vista parece que sim. O gráfico mostra que, um dia depois do exercício, os jogadores que usaram as meias de compressão disseram sentir uma dor de 2,78 em média. Já o grupo de controle relatou 4,04. Como a nota menor é melhor, parece que teve um efeito positivo aqui, né? Só que aí vem o porém da ciência. Embora os números apontem para menos dor com a compressão, a variação entre o que cada jogador sentiu foi tão grande que essa diferença não foi o que chamamos de estatisticamente significativa. Em outras palavras, a gente não pode descartar a possibilidade de que essa melhora tenha sido só por acaso, pura sorte. Então, peraí. Se não melhora o desempenho e o efeito na dor não é garantido, qual é a conclusão? É aqui que a história tem uma reviravolta super interessante que revela um fator psicológico muito forte. Olha só que dado maluco. Antes mesmo de começar o teste, os pesquisadores perguntaram para os atletas se eles achavam que as meias funcionavam. E a resposta foi esmagadora. 11 dos 12 jogadores, ou seja, quase 92%, já acreditavam que o produto ia funcionar. Então, o ponto central é este. De um lado, uma crença quase unânime dos atletas de que as meias funcionariam. E do outro, a conclusão fria, objetiva do estudo, dizendo que elas não tiveram impacto real, nem no desempenho, nem na dor. É um contraste absurdo entre a expectativa e a realidade que foi medida. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se os dados físicos não mostram um benefício claro, mas tantos atletas acreditam e continuam usando, até que ponto o poder da mente, o famoso efeito placebo,
influencia o nosso desempenho e a recuperação? A ciência, nesse caso, está sugerindo que talvez a resposta esteja muito mais na psicologia do que na fisiologia.